Boa tarde, minhas amigas queridas. E agora já tá quase escurecendo, né, gente? Deixamos fazer esse hora do chá bem tardinho, por causa do calor aqui tá demais, né, gente? Né? Então, menos calor, melhor pra gente, né? Eu passo mal com esse calor. Você passa mal com esse calor, meninas? Eu passo minha pressão baixa. Eu calor e Giovana, ser Ferreira não combina não, gente. Eu amo calor, eu também gosto. Não suporto. Tudo pra mim me incomoda. Tudo demais me incomoda. Eu acho que menos lanche. Essa tortinha deliciosa que tá aqui na minha frente demais não me incomoda não, Jesus. É difícil. Mas calor demais me incomoda, frio demais me incomoda, gente chata demais me incomoda, né? Gente, e nós estamos aqui para continuar a nossa série Mulheres da Bíblia, né? Meu nome é Giovana C. Ferreira e tô aqui do lado das minhas amigas Simone Mendes e Maristela. Olá, pessoal. E Jesus presente, gente, conosco, né? Amém. Glória a Deus. E nós hoje vamos falar sobre a viúva do profeta, que era uma mulher 100% submissa. Sabia disso, gente? Sabia. Essa mulher, a gente tem que tirar o chapéu pra essa mulher, gente. Uma mulher abençoada, essa mulher, viu? 100% sempre submissa. É isso que eu chamei essa mulher. Falei assim, essa é uma mulher 100% submissa. Porque às vezes a gente é submissa, mas não é 100%. Não é, Marita? Com certeza. Às vezes a gente é, mas não é. 70, 65. Mas essa aqui é 100% submissa. Mas submissa a Deus, gente. A Deus, coisa maravilhosa. Então vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração e frutifique, Pai. E frutifique produzindo frutos dignos de arrependimento, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente te agradar, Pai. Amém. Te agradar em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém, amém e amém. Então, gente, o nosso texto que nós vamos ler está lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Só acontece, gente, não sei se a gente lê esse texto, se não lê. Lê pra gente, Simone. Tá tão grande assim, não? Lê pra gente, Simone. E você de casa, abre a Bíblia lá, meu irmão, fazendo favor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temeu ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, trazem ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4, de 1 a 7. Então vamos à nossa primeira pergunta, né? Quem era essa mulher? Bem, o nome dela nós não sabemos, né, gente? Porque não fala o nome da mulher. Se era Maria, se era Joana, qual que era o nome dela. Mas nós sabemos que ela era casada com um homem que era um dos discípulos dos profetas. Ou seja, o marido dela era um seguidor de Eliseu. Ou seja, um homem que estava ali na escola de profetas, né? Porque no final do capítulo 4, estudando as leis, fala que Eliseu tinha uma escola de profetas, né? Que ele estava ali aprendendo como aconselhar o povo segundo as leis de Israel, né? E este marido dessa mulher, ele morreu, tá, gente? E deixou dívidas, mas não é dívidas, gente, que a gente fala assim, esse homem era um homem endividado, não, gente. Ele deixou compromissos financeiros, gente. Todo mundo tem compromisso financeiro. Então, quando a pessoa morre,
Vira o quê? Esses compromissos financeiros? Dívida. Vira dívida, gente. Tem gente que gosta de depor contra o próprio coitado do profeta, gente. E o que essa mulher poderia fazer? Mulher não trabalhava, gente. Olha o contexto. Ela não era rica. Não era rica. Então o que ela podia fazer? Ela foi atrás de quem? Quem podia ajudar, né? Nós já vimos aqui num estudo que nós fizemos que o profeta era o próprio Deus, a própria voz de Deus, a boca de Deus. Ela foi atrás dele e diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Olha o que ela disse: o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Veja que quando ela diz, meu marido temia a Deus, ela estava reforçando o quanto que o marido dela era um homem correto, gente. Um homem correto. Então não é que aquele homem estava endividado, mas era que ele tinha morrido. E ela estava sendo... E ela sendo mulher, e além de pobre, né? Ela não tinha como saldar aqueles compromissos, gente. Não tinha. E os filhos eram menores, gente, porque eles seriam vendidos como escravos para pagar, né? Então veja qual que era a condição perante a lei mosaica. Segundo a lei de Moisés, entenda que uma vez morto o marido, aquela mulher só poderia se casar novamente se fosse dentro da família dele, concorda? Ou seja, se fosse com um resgatador. Foi o caso de Ruth. Você vê que Ruth casou com um resgatador, dentro da lei do marido, dentro da própria família dela, da família do marido, né? E com todos os bens, todos os bens do marido seriam deixados, né? Seriam deixados para aquele resgatador também. Ou seja, se o marido tinha uma terra, quem casasse com a viúva herdava aquela terra também, né? Mas se ela não fosse jovem ou não tivesse alguém que a quisesse resgatar, o que ia acontecer com aquela viúva? Ela ia para mendigância, gente, né? Ou então para escravidão. Ela ia virar escrava, então mendiga, né? Já os filhos eles poderiam ser tomados como escravos, né? Lá em Levítico 25, do 47 ao 9, diz que qualquer pessoa que tivesse com uma dívida, ela poderia se dar como resgate, sabia, Marcelo? Ó, eu vou trabalhar para você como escravo para pagar a minha dívida. Só acontece que quando chegasse o ano do jubileu, você era alforriada. Sua dívida estava se considerada paga. Tinha gente que era tão esperta que falava assim, faltava um ano pro ano de jubileu, e ia lá e falava assim, eu tô aqui para mim poder pagar minha dívida. Aí trabalhava só um ano. Aí já começava a usar de má fé. Usava de má fé, né? Usava de má fé. Porém, a atitude que mais me chama atenção nessa mulher, que eu creio que foi justamente a atitude que fez com que ela fosse abençoada, né, gente? É a submissão. Pois veja que assim que ela se viu totalmente perdida em meio àquele problema, aquela dificuldade toda que ela estava sofrendo, aquele infortúnio, veja o que foi que ela fez. Ela foi atrás do profeta, né, gente? Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Ela foi atrás dele, né? E ela disse assim, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Gente, ela foi correndo até Eliseu, que era o profeta, ou seja, o representante de Deus. Eliseu era a voz de Deus no meio do povo, né? E ela foi atrás dele e submeteu a ordem dele, né? Só acontece que o credor já tinha ido lá, né? Mas ela não tinha deixado o credor levar os filhos dela. Então aquela mulher não era uma mulher que não sabia o que fazer, uma mulher, coitada, não. Ela era uma mulher de muita força. Porque o credor já tinha batido na porta dela. Ela falou, não, meus filhos você não vai levar, não. Ameaçando ela, né? Ameaçando. Formar um jeito, amor. Não é? Já tinha batido aqui, ó. Porque ela falou com ele assim, ó. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Ela enfrentou. Ela era uma mulher corajosa. Ela estava sem marido, mas a força, ela estava sem marido, ela estava viúva, né? Viúva, sofrendo, sem marido, mas não deixou o credor atrevido, porque geralmente credor é atrevido, né, gente? Quem cobra geralmente é atrevido. Faz o próprio papel do diabo, né? Cobrador geralmente faz o papel do diabo. Quase todo cobrador, né, gente? Se ele não fosse coisa, ele tinha perdoado, né? Porque viu que ela estava viúva, né? Com certeza. Com certeza. Não teve dó da viúva. O ser humano é muito ganancioso. Não teve dó da viúva, não teve dó, não teve. Embora a lei de Israel manda ter dó, a compaixão da viúva e dos órfãos. Ele não teve. 2 meninos pequenos. Não teve. Mas ele veio para pegar os meninos serem escravos dele. Mas ela não deixou, ela enfrentou aquele homem. E foi atrás do profeta, né?
Mas aquela mulher tinha um coração tão submisso, ou seja, ela tinha um coração tão entregue à obediência, que quando Eliseu lhe pergunta, o que hei de fazer? Ela responde, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Versículo 2. Ou seja, o coração dessa mulher é muito submisso, assim como o coração do marido dela, que servia Eliseu. Talvez ela imitou essa submissão do marido, né? O marido dela era submisso. Com ele, né? Ela era submissa ao marido e ela continuou na submissão, né? Sua serva, ou seja, meu marido morreu, mas eu continuo aqui servindo, né? O que é a submissão, gente? Submissão é o ato ou a ação de se submeter a algo ou alguma coisa. É deixar dominar passivamente, uma forma de subordinação, vassalagem ou servidão, né? A submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior, se é um direito de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. O indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso. É caracterizado pelo excesso de humildade e civilismo. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, ou seja, uma obediência voluntária. Olha pra você ver, ela poderia falar, meu marido não tá mais aqui, deixa eu tentar negociar com esse credor aqui. Não, ela pôs com certeza ela pôs aquele homem pra correr e foi atrás do profeta. Foi atrás do profeta seguir a vida dela de submissão, né? E veja que da forma como Eliseu lhe diz, assim ela fez, né? Ela perguntou a Eliseu, então diz Eliseu, leia aí pra nós, Maristela, 2 Reis do 4, do 3 ao 6. Então disse ele, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Gente, olha onde que eu vi o segredo da submissão dessa mulher aqui, e provo que ela era 100% submissa. Olha aqui, ó, Eliseu mandou ela pegar as vasilhas emprestadas, olha pra você ver, e ela pegou. Ele mandou ela fechar a porta e ela fechou. E ele mandou ela virar o azeite e foi ela que virou. Entenda que se ela não fosse submissa em tudo, Ele fica retrucando ele. não, com toda certeza ela teria delegado essa última ordem para um dos filhos, gente. Porque nós mulheres não gostamos de pegar peso, não. Você gosta de pegar peso, Simone? Eu não gosto de pegar peso, não, gente. Eu sou muito de delegar ordens. Sim, porque imagine na hora em que eles trouxessem uma vasilha grande, gente, dessas bem pesadas. Mas não, ela cumpriu tudo até o fim, até que quando acabou, ela nem percebeu de tão ocupada que ela estava. Foi ela que foi virando, gente. Porque do jeito que Eliseu falou com ela fez tintim por tintim, não é assim que a gente fala aqui em Minas? Tintim por tintim, ela fez direitinho do jeito que ele falou. Na hora que eu fiz uma entrevista, eu falei, filhinho, vem cá. Tem menina aí de 13, 14 anos que tem mais força que a gente. E outra coisa, com certeza ela era bem vista entre os vizinhos, porque os vizinhos prestavam vasilha. Mas isso aí eu vou deixar pro finalzinho, Simone. Calma. Isso sucedeu, gente, que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E quando terminou, veja que era para ela se dar por vencida. Tipo, graças a Deus, eu antes não tinha azeite, mas agora eu tenho as vasilhas cheias. Então agora eu pego uma dessas vasilhas, dessas daqui, pago a minha dívida. Mas não, gente. Ela foi atrás dele para perguntar realmente o que ela iria fazer. Ou seja, qual seria o segundo passo a tomar, mostrando novamente dependência absoluta de Deus. Porque você entende que a dependência não era de Eliseu, era de Deus? Porque obedecer o profeta é obedecer a Deus 100%. Então, leia aí pra gente. Então veio ela, leia aí, Simone. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus
E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. 2 Reis 4:7. E aí Eliseu mandou ela vender, pagar aquela dívida e viver do resto. Gente, azeite era algo valioso, né? E aquela mulher, pelo jeito ali, para ter dinheiro ao ponto de viver pro resto da vida, sem precisar de ajuda do marido, e sem correr o perigo de passar novamente por aquele flagelo, até os filhos crescerem, se tornarem homens prósperos, ao ponto de cuidar da mãe. Foi muito dinheiro. Ô, gente, foi muito dinheiro, tipo loteria, não é? Até hoje vai ser caro, imagina. Ô, gente, foi tipo loteria, não foi? Foi tipo loteria, gente. E outro ponto que nós podemos levantar sobre essa viúva do profeta é que, além dela ser uma mulher submissa, ela ainda era uma mulher que mantinha boas relações, né? Boas relações, foi o que a Simone acabou de falar aqui, com a vizinhança, né? Porque só uma mulher assim conseguiria tantas vasilhas emprestadas, né, Simone? Porque se não fosse, o pessoal vai falar o quê? Não vou dar ela. Ela é muito não sei o quê, eu não vou dar nenhuma vasilha pra ela, não. Não, todo mundo deu vasilha. Todo mundo deu a vasilha, né? Uma mulher que tinha boas relações, uma mulher honesta. Porque hoje em dia você não tá gostando de emprestar mais nada, né? Não é, gente? Eu tenho pavor de emprestar livro. Você empresta, Maristela? Já emprestei, perdi eles, nunca mais. Uai, eu tô falando com você porque nenhum livro que eu emprestei eu recebi de volta. Pois é. Nem quando eu tava fazendo teologia. Pra você ter ideia? Olha pra você ver, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nem quando eu tava fazendo teologia eu recebi de volta. Feio isso, né? Feio. Isso é triste, gente. Isso é triste. Eu não vou dizer nem feio. Isso é triste, triste, Jesus. Triste. Pode ser que amanhã alguém lembre, escuta esse hora do chafá, fui eu, irmã. E vem me devolver, me procura e vem me devolver. É triste, gente. Isso é triste, né? Agora essa mulher era honesta, tinha boas relações, era honesta, porque pediu as vasilhas e recebeu emprestada. Porque, na verdade, gente, vasilha naquela época devia ser aquelas taças, aquelas coisas enormes de barro. Não devia ser fácil. Você não tinha vasilha igual nós temos hoje. Era muito difícil. Não, o povo de Israel, para fugir do Egito, eles pediram vasilha emprestada pro pessoal, joias e tudo. Mas disse que o povo emprestou para eles porque tinha Moisés em alta conta. Em alta conta. Ou seja, eles não emprestaram pro povo, eles emprestaram, na verdade, para Moisés. Para Moisés. Né? Então, quer dizer, uma garantia, porque dava-se muito trabalho para fazer vasilha, gente. Barro, né? Não. E outra coisa. E os meninos também, né? Os meninos ainda bom, porque tem menino que o quê? A pessoa não quer nem que chega na porta, né? Em Provérbios 27:10 diz assim que melhor é o vizinho perto do que o irmão longe, gente. Porque seu irmão pode ser muito bom, mas se ele estiver longe de você, o que ele pode fazer por você, Marita? Nada, que tá longe. Agora o vizinho, ele pode fazer muita coisa por você. Se tiver um piripaca, não é sua vizinha que vai te socorrer, né? Vou chegar lá, eu vou morrer. Isso. Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Bem, nós vimos aqui que essa viúva foi abençoada justamente porque ela, em seu momento de crise, ela decidiu continuar sendo submissa a Deus em tudo. E você sabe que é justamente nesses momentos de crise em que nós somos provados, né, gente? Porque veja que o que estava acontecendo com essa viúva foi uma tremenda tribulação, né? Não foi uma luta que é algo que todos nós crentes enfrentamos todos os dias. Foi uma tribulação, porque ela perdeu o marido. Estava com as latas de mantimento vazias, ou seja, sem reserva financeira alguma. E ao ponto de perder os 2 filhos para uma agiota, né, gente? Porque foi como se fosse isso que tivesse acontecido na vida dela, não foi? Mas ela decidiu continuar acreditando que a solução viria de Deus, né, gente? Então ela foi atrás de orientação pastoral, ou seja, de uma orientação espiritual para ouvir a voz de Deus. Ou seja, ela não agiu segundo a cabeça dela, como se ela fosse dona do próprio nariz dela. Tipo, meu marido morreu, então agora quem manda aqui sou eu. Ah, não preciso mais de orientação, agora é eu mesma que faço. Então eu te pergunto, porque eu conheço casos de mulheres que o marido morre, ela sai da igreja. Desespero, né? Isso. Não, acho que ela estava debaixo de uma servidão ali do marido. O marido morreu, ela não precisa mais da igreja, não precisa mais de ninguém. Ela agora está livre, ó, se libertou. Se libertei. Não é? Acontece isso, gente. Acontece. Então eu te pergunto, você... Então tem homem também, que tava bonitinho lá com a esposa na igreja. A esposa morreu, ele saiu ali, ó, voltou pro forró. Voltou pro forró.
A esposa que levava ele pra igreja. A esposa que levava ele pra igreja. Então ele não servia Jesus, ele servia a igreja. A esposa, né? A esposa. Ele servia a esposa, o melhor se for certo, ele servia a esposa. Né? Então eu te pergunto, como crente, como você se vê em uma situação embaraçosa? Você costuma buscar orientação pastoral ou pastor para você no seio da igreja é só uma figura ilustrativa, Maristela? Olha, quando eu precisei, eu já busquei orientação sim. Não é só figura ilustrativa, não. Ele está ali para ajudar a gente em questões que a gente não está sabendo resolver. Já busquei ajuda pastoral sim. Uhum. E você, Simone? Não, e muito. Busco, E busca. e Giovana, e pastor, e busco. A Giovana tem que estar nisso aí também, né? Bem, gente, embora eu sempre respeitei os meus pastores, tirando o pastor da minha primeira igreja, tá, onde que eu converti, com os outros eu nunca tive esse hábito de buscar orientação pastoral não, tá? Dos meus problemas, embora eu ache que esse é o caminho correto, porque nós somos ovelha, tá, gente? Então, se precisamos de um pastor, nós sempre precisamos de um pastor que nos oriente, tá? E eu falo isso com toda pessoa que me procura. Às vezes a pessoa me procura, eu falo, você tem pastor? Eu só atendo quando eu vejo que a pessoa não tem pastor. Porque às vezes a pessoa tá nesse período aí, ó, desigrejado, né? Desigrejada, aí eu atendo a pessoa com todo prazer. Mas se a pessoa tem pastor, eu falo, você já conversou com o seu pastor? Né? Você já falou com o seu pastor? Você tem que falar com o seu pastor, né? E eu vou falar com você. Como eu sempre fui assim de cozinha, né? De estar ali andando junto, às vezes eu achava que ali, naquele bate-papo de mesa ali, eu tava sendo pastoreada, mas eu não tava. Essa mulher de café. Pois é, mas eu achava que eu estava sendo pastoreada. E não estava. Então você precisa de pastor, de aconselhamento pastoral, tá? Que às vezes você é amiga de pastor e acha que está sendo pastoreado. Não tá, gente. Não tá. Você precisa de gabinete. Você precisa de gabinete. Tem problema? Tem que ir pro gabinete. Não importa se você é líder. Não importa se você almoça com o seu pastor. Não importa se você janta na casa dele. Tá com problema, tem que procurar o pastor, tem que conversar. Não importa se você é amiga da mulher do pastor. Não importa, você tem que procurar o pastor, você tem que conversar, né? E se o pastor não te ouve, ele não é então o seu pastor. Né? Porque tem gente que fala assim, meu pastor não me ouve. Eu dia como falou com uma amiga assim, mas o pastor não me ouve. Eu falei, então sai de lá. Sai de lá, então ele não é seu pastor. Vai procurar alguém, uma igreja, onde tem um pastor que ele vai te ouvir. Onde ele vai te ouvir. Porque se esse aí diz que é seu pastor, mas ele não tem tempo para te ouvir, ele não é seu pastor. Porque o pastor, ele ouve as ovelhas. E as ovelhas também ouvem a voz do pastor. Né? Então, assim, o profeta, ele te atende numa emergência. Né? Numa emergência. Mas quem educa, quem trata das ovelhas é pastor. Né? Quem educa, quem trata das ovelhas é pastor. O profeta é só uma emergência. A pessoa está desesperada, né? As pessoas têm que entender isso, né, Maristela? Ela não vai ocupar o lugar, né? Isso, não pode ocupar o lugar do pastor. A pessoa está desesperada, a pessoa tá no momento ali que precisa de uma oração, procurou o profeta, procurou a pessoa ali que vai orar, a pessoa ora por ela, né? Às vezes até dá um aconselhamento, mas aquilo ali é emergência. Mas tá com algum problema, tem que levar para o pastor. Precisa, o pastor não é figura, né, ilustrativa dentro da igreja. Imagine se essa mulher que considerasse Eliseu como alguém ilustrativo. Eu tinha ficado sem os meninos. Tinha perdido os filhos. Tinha entregado a vida. Credor, a vida é assim mesmo, né? O marido morreu, o marido ia ser até um bom profetinha. Mas agora o que aconteceu, né? Marido morreu, os filhos vão ser lá escravos mesmo, e eu vou para mendigância, para escravidão também. Eu vou pra sarjeta e a vida é assim mesmo. Um dia lá, quem sabe, os meninos passam lá, me reconhecem. Quem sabe no de jubileu, 50 anos eu ainda tô viva. Não. Essa mulher foi 100% submissa. Então, a gente é abençoado na submissão, pela obediência. Nós somos abençoados. Abençoados pela obediência. Pela obediência. Às vezes fala assim, mas minha vida não muda. Por quê? Desobediência. Tem desobediência aí, tem desobediência aí. Porque eu não posso acreditar numa vida que a pessoa está sendo obediente e tem desobediência.
Eu tô na aprovação de Jó. Então tá bom, você tá na aprovação de Jó. Mas até Jó teve um tempo, não teve? Com certeza, não ficou a vida inteira na prova. Ele não ficou a vida inteira na aprovação, não, meu filho. Não, minha filha, acorda. Acorda. Jó não ficou a vida inteira na aprovação, não. Então tudo tem um tempo. Se as coisas não estão de acordo, tem desobediência. Aí teve desobediência, teve pecado, né? A desobediência é o pecado. Teve desobediência, aí teve a consequência, aí tem um período da consequência, você tem que saber, você tem que fazer a leitura. Olha a leitura espiritual como é que é. Teve a desobediência, aí vem a consequência, depois que você pagar aquela consequência, aí vem os frutos do arrependimento. Não, porque aí tem que ter o arrependimento, né? Lógico. Porque se não tiver o arrependimento, se você comete outro, aí não arrependeu. Aí não adianta. Aí você vai colher os frutos do arrependimento, ó glória. Aleluia. E não vai pecar mais. Vai, não peques mais. Agora tem gente que, aqui Maristela, tem gente que desobedeceu, aí começa a colher consequências, já comete outro ali, já vai emendando um com o outro. A vida da pessoa nunca que muda. Uma bola de neve. Vira uma bola de neve, nunca que muda. Nunca que muda. Nunca que muda. É um ciclo vicioso de pecar. Entendeu? E às vezes está dentro da igreja, mas nesse ciclo vicioso aí de desobediência. Porque na verdade está dentro da igreja. A igreja não está, o Cristo vivo não está reinando no coração dele. Ele é um frequentador de igreja. Mas ele não quer aparecer com Cristo em nada. Pois é. Ele não quer se identificar com Cristo em nada. Com ele. Porque ser cristão é você se identificar com Cristo. Ele não quer se identificar com Cristo em nada. Ele identifica com o mundo, com tudo, exceto com Cristo. Ele não quer o Espírito Santo para ele é a força. Ele quer força. Ele acha que é um encantamento. É aquilo que é o mágico lá, o Elimas, que queria de Paulo. Eu acho que era. Não é? Eu comecei a ler Atos agora, eu com nomes eu troco meio, que queria aquela magia, achou que era magia. Né? Que Paulo estava fazendo magia. Achando que Paulo estava fazendo magia. É a santificação, o Espírito Santo é santificação. Não é magia, não é poder mágico, é santificação o Espírito Santo. Tem gente que não entende isso. Eles querem a magia, acham que o Espírito Santo é magia. Não é, gente. É santificação, é poder para santificação. É para você se parecer com Cristo. Com Cristo. Né? Então, assim, nós temos que ser submissas, né? Submissos a Deus 100%. É submissa, é andar em obediência a Deus 100%. É buscar essa obediência 100%. Antigamente, você ser obediente ao profeta é você ser obediente ao próprio Deus. É o Senhor, o que eu faço aqui agora? Eu já dei esse passo. Agora, qual é o próximo passo, Senhor? Me ajuda aqui. Eu não posso errar, Senhor. Eu não posso fraquejar. Porque o credor está batendo na minha porta. O credor é o diabo. É ele que quer me escravizar. É ele, se ele não quer me escravizar, ele está escravizando o meu filho. Ele quer escravizar o meu filho. Ele quer escravizar o meu filho. E ele escravizando o meu filho, ele me escraviza. Ele acaba comigo. Porque às vezes você está bem, mas escravizou seu filho, e daí? Naquela época, rouba a sua paz. Naquele contexto, o filho queria cuidar daquela viúva. Isso. Ele queria trabalhar e prover aquela viúva. Isso. Ele queria tomar o lugar do pai dele para sustentar a mãe dele. Se rouba, pega o filho dela, ela vai viver de que? Ela vai para mendiga. Ela vai virar mendiga. Isso, ia virar mendiga. Isso. Mas o que Eliseu, na submissão dela, o que Eliseu fez por ela? Acabou com a cilada do credor. Porque ela teve dinheiro até os filhos dela crescerem. Pagou aquela dívida, acessou ali. É o que Jesus faz pela gente. Jesus pagou as nossas dívidas que a gente tinha com esse credor, que é Satanás. Pagou a nossa dívida, nos deixou a gente livre, Marita. Deixou a gente livre de todas as nossas dívidas. A gente não pode aceitar esse credor batendo na nossa porta ali, ó. A gente não pode aceitar. Verdade. A gente não pode aceitar, porque Jesus pagou a nossa dívida. Agora, como que a gente vai pôr ele para correr? É na nossa submissão a Deus. A Deus. Na nossa submissão ao Senhor. Senhor, me mostra aqui.
Porque eu quero me submeter ao Senhor 100%. Mas eu não aceito esse credor vir bater na minha porta, não. Eu vou pôr ele para correr, igual essa viúva pôs. Ó, eu não. Eu vou no Senhor. Você vai correr agora, em nome de Jesus. Simone, põe esse credor para correr em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Pode orar agora para nós, em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Nós nos arrependemos. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós não fomos submissos ao Senhor. Sim, Pai, nos arrependemos, sim, Pai. Tomar, Pai, um papel de submissão. Sim, Pai, sim, Deus. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai. A cada atração que está chegando, Sim, Pai, a cada Pai. convite que está Sim, Deus, em aparecendo, nome Pai, do Senhor em Jesus, nome Pai. de Jesus, Pai. Sim, Dê, Deus. Pai, autoridade, dê autonomia, Sim, Senhor, Pai. em nome de Jesus, Sim, Pai, Deus, querido. Pai. Nós te pedimos, Pai, Sim, clamamos Deus. pela Tua Sim, misericórdia Pai, em sobre as nome de nossas Jesus. vidas, Sim, Pai, tenha misericórdia de em nome nós, de Pai. Jesus, Pai. Amém, Nós Pai. te agradecemos e te louvamos, Sim, Pai, te louvamos, Pai, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, minhas irmãs queridas que estão me ouvindo, meus irmãos que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, espero que vocês tenham sido abençoados por essa palavra, viu? Não deixe esse credor que se chama assim, diabo, tentar roubar aquilo que te pertence, te transformar em condição de mendigância, em condição de escravo, em nome do Senhor Jesus, tá? Põe ele para correr, mas se submetendo a Deus. A Bíblia fala, submeteis a Deus. Resistir ao diabo, mas submetendo a Deus e colocando o diabo para correr em nome do Senhor Jesus. É assim que a gente vai colocar o diabo para correr, se submetendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Beijo, viu? Fique com Deus.